Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui uma vez mais para dar seguimento a nosso podcast. Nós vamos falar agora sobre o que está em São Mateus 7, 7 em adelante, 7, 7. Sobre a oração. Que coisa interessante. Jesus ele nos mostra como devemos orar. Já falamos sobre o Padre Nuestro. E aqui ele disse assim: Pidam e se les dará. Busquem e hallarão. Chamem e se les abrirá, porque todo el que pide, recebe, el que busca, halla, e ao que chama, se lhe abrirá. O que homem há entre ustedes, que se su hijo lhe pide pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pide um pescado, lhe dará uma serpiente? Pois se ustedes, sendo malos, sabem dar buenas dádivas a sus hijos, quanto mais su Padre que está nos cielos dará coisas buenas a los que le pidem. Por isso, todo quanto queiram que os homens les hagam, assim também hagam ustedes por ellos, porque esta é a lei e os profetas. Bem, vamos entender essa primeira parte desse passagem bíblico, onde Jesus nos ensina a pedir. Vê aqui, ele não disse quantas vezes. Ele diz: pidam e se lhes dará. Quantas vezes? Porque muitas pessoas, elas têm o grande problema do imediato. Elas querem as coisas rápidas. Elas querem as coisas de hoje para amanhã. E se essas coisas não acontecem ao tempo de elas, então essas pessoas decaem, essas pessoas desanimam. Sabe por que elas desanimam? Porque no fundo a oração de elas não é a oração de fé. Porque quando eu tenho fé, então é porque dentro de mim há uma certeza de que Deus hará, pode ser aquilo que eu necessito. E quando eu tenho essa certeza, então eu vou a pedir hasta que eu receba. Não importa quantas vezes, não importa quantas orações, não importa quantas cadenas de oração eu tenha que fazer, não importa quantos propósitos, não importa quantas campanhas eu tenha que fazer, não importa quantos ajunos são necessários, o que importa é uma coisa: eu sei que vou a receber o que eu estou pedindo. E esse é o motivo por el qual eu não me detengo. Por isso que eu pido. E Jesus ensina isso. Então, se você que me está vendo neste momento, meu amigo, minha amiga, de pronto, você se sente desanimado, porque de pronto você ha hecho orações e essas orações não han sido respondidas todavia. Há coisas, lhe vou ser muito honesto, há coisas que eu he pedido a Deus e las estou pedindo e aún não las he recebido. E coisas que eu venho pedindo a Deus muito tempo. Mas eu nunca desisto. Sabe por quê? Porque a fé é a certeza de que Deus hará. E eu creio que se eu estou sembrando, eu vou a cosechar em seu momento. Claro que eu queria a resposta rápida, como você também. Sin embargo, eu aprendi a confiar na provisão de Deus. Eu aprendi a confiar que o tempo de Deus é melhor que meu tempo. É verdade que há coisas que são urgentes e essas, evidentemente, Deus responderá no tempo necessário. E uma coisa que eu devo ter é certeza: Ele me vai responder. Porque Ele diz: pidam e se lhes dará. Ele diz: busquem e hallarão. Chamem e se lhes abrirá. Porque todo el que pide, recebe. E el que busca, halla, e ao que chama, se lhe abrirá. E para que nós pudiéramos entender isso, Jesus compara um padre com um hijo. Como ele diz: que homem há entre ustedes, se su hijo lhe pide pão, lhe dará uma pedra? Você haria isso com seu hijo? De maneira alguma. Você daria o pão a seu hijo. E ele diz: ou se lhe pide um pescado, lhe dará uma serpiente? Se você vai dar a seu hijo uma coisa que lhe vai causar dano, é evidente que não. Aí você também entende
Porque há coisas que de pronto não nos são dadas em el momento que queremos. Porque há coisas que você não está preparado para recebê-las. Então, Deus, por seu imenso amor, como Ele é Padre, então há coisas que Ele dará em seu momento. Por exemplo, para que você entenda, digamos que você tenha um amigo adolescente. Digamos que esse hijo tenha aí 13 anos, 14 anos, 15 anos, um exemplo. E esse hijo chegue para você e lhe diga: papá, eu queria que você me diera uma moto. Eu queria ter uma moto para que eu me trasladara à escola, para que eu chegara mais rápido à casa, enfim. Pero seu hijo tem 13 anos, 14 anos, 15 anos. E você tenha os recursos econômicos para comprar essa moto. Le pergunto, você se la daria? Eu sei que você me está dizendo nunca, o bispo. Sabe por quê? Porque você ama seu filho. Não é que você não o ame. Não é que você não lhe queira dar. É porque você sabe que se você fizer isso, é como se você estivesse dando uma serpiente para seu filho. Ou seja, seu filho lhe pediu algo e você lhe está dando uma serpiente. Algo que o vai envenenar. Algo que o vai matar. Então, você, por amor a esse filho, não lhe dará naquele momento. Você vai esperar que seu filho madure, que ele tenha já uma cabeça mais formada, para dar aquilo que seu filho lhe pediu em aquele momento. Não é assim? Ou seja, é isso que Deus faz. Então, nunca dude de que Ele esteja escutando. Nunca dude de que Ele vá responder suas orações. Aprenda a confiar em la provisão. Aprenda a confiar que Deus sempre hará o melhor para nós outros. Por exemplo, eu he visto pessoas que chegam à igreja e elas chegam, por exemplo, para resolver um problema em seu matrimônio. Elas têm um problema no matrimônio, ela chega à igreja e a desesperação dela é por resolver o problema do matrimônio. Bem, e o interessante é que essas pessoas começam a vir à igreja e o problema do matrimônio se queda aí. O problema não se resolve. Pero nesse neste lapso, a pessoa vai sendo bendecida com outras coisas. Por exemplo, ela passa a ter paz. Ela deixa de ser uma pessoa agressiva, nerviosa. Ela se libera da depressão. Ela se libera de tormentos espirituais que ela tinha. Ela começa a progressar em sua vida personal, em sua economia. Ou seja, outras áreas da vida dela, assim que ela se vai dando conta, se vai arreglando. E o problema do matrimônio está aí. E de pronto passam semanas, meses, a vezes anos. E de lá nada, o marido ou a esposa cambia. E aquele matrimônio se restaura. E o interessante é que depois que isso acontece, essas pessoas se aferram muito mais a Jesus. Mas sabe por quê? Porque antes de que Jesus respondiera aquilo que ela queria, Jesus hizo o que era necessário. Muitas vezes não vamos a receber o que queremos, mas o que necessitamos. E é isso que Deus faz, minha amiga e meu amigo. Porque se Deus de primeira instância hubiera reconstruído aquele matrimônio, com certeza aquela pessoa se hubiera ido da igreja. E, lo pior, ela hubiera perdido não apenas um matrimônio, mas perdido hasta a salvação de ella. Então, Deus, como sabe de todas as coisas, como conhece nosso coração, então Ele prefere retener certas coisas para esperar que você obtenha a coisa mais importante que você necessita, que é o Espírito Santo, que inclusive neste versículo que ele disse: pois se ustedes sendo malos sabem dar buenas dádivas a seus hijos, quanto mais su Padre que está nos céus dará coisas buenas a los que lhe pedem. Em outra parte do Evangelho, no Evangelho de São Lucas, ele disse: dará o Espírito Santo a los que se lo pedem. Ou seja, quando nós outros entendemos isso, priorizamos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a resposta a todas nossas necessidades. Sua maior necessidade não é resolver seu problema matrimonial, não é resolver seu problema econômico, não é resolver seu problema de saúde. A seus olhos sim é. A seus olhos é resolver isso. Pero Deus é Padre.
E Ele lhe quer dar algo que valga muito mais que todas estas coisas. Ele quer dar o Espírito Santo. Porque se você obtém o Espírito Santo, você terá a salvação. Você vai valorar sua alma. Você vai valorar sua relação com Deus. E isso hará que você mantenha sua fé mesmo delante de todas as conquistas. Com certeza, você que me está vendo neste momento, conhece a alguém que se apartou da igreja. E essas pessoas foram obedecidas, foram sanadas, elas receberam milagros, elas prosperaram, mas elas não obtiveram o mais importante, o que era necessário, o Espírito Santo. E por isso, quando elas lograram seus objetivos, elas simplesmente deram as espaldas a Jesus e se foram. E o pior é que depois, todo o que elas lograram, elas vão a perder. Não porque Deus se las quite, mas porque o próprio diabo vai ter entrada na vida de elas e lhes vai roubar todo o que elas conseguiram. E se você está passando por isso, regresse. Regresse com outra cabeça, outra mentalidade. Não pida a Deus para dar o que você quer. Pida-lhe a Ele que lhe dê o que realmente você necessita. A começar por el bautismo com o Espírito Santo, que é uma orientação que eu lhe dou. Então, se pense nisso, meu amigo, minha amiga. Há coisas que você vai pedir que não lhe será dada no momento. Pero isso não significa que você não vá receber isso. Significa que Deus lhe vai dar o que você realmente necessita. Então, se nunca deixe de pedir, nunca deixe de orar, nunca deixe de fazer suas cadenas, nunca deixe de fazer suas campanhas. Eu já escutei pessoas que dizem assim, eu não hago mais campanhas hasta que Deus não me responda e naquele que eu lhe pedi na campanha tal. Sabe por que essas pessoas se portam dessa maneira? Porque no fundo em elas não há fé. Porque a fé me dá a segurança de que tudo o que eu sembro eu vou cosechar. E se você já se deu conta, em la terra há frutos que você sembra, há semilhas mais bem que você sembra e traem um fruto mais temprano. Pero há outras semilhas que você sembra e às vezes tarda anos para você cosechar um fruto. Pense nisso. Quantos árvores nós temos de frutos que você planta na semilha hoje e quizás o ano próximo você não vai cosechar, nem daqui a 2 anos. Você vai ter que esperar crescer aquele árvore. Pensa-lo. Há coisas que nós vamos fazer hoje e vamos cosechar adiante. Por isso, nunca deixe de fazer suas orações, suas cadenas de orações, suas campanhas, seus propósitos com Deus, seus ajunos. Não deixe que a falta da resposta de uma coisa lhe detenga para que você siga na fé. Siga o exemplo que Jesus nos deu. Pida, você vai receber. Llame, a porta se vai abrir. Busque, você vai encontrar o que você quer. Porque Deus é Padre e Ele nunca deixa de escutar nossas orações. Deus bendiga a todos. Amanhã nós volvemos.